Graça e paz. Eu venho neste momento abençoar a você, meu amado ouvinte, que está ligado conosco através do YouTube, né? Que tem aí ouvido as nossas mensagens. Eu quero deixar uma palavra para você no livro de Êxodo, no capítulo 31, que ele diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi do Espírito de Deus e de sabedoria, de entendimento e de ciência em todos os artifícios, para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lavramentos de pedra para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que tenho posto com ele a Ioliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo o que lhe tenho ordenado. Então a Bíblia que nos mostra exemplo que Deus, quando mandou construir o tabernáculo, ele selecionou pessoas para essa tarefa. E essas pessoas foi selecionada por Deus, e Deus ali deu a ele uma capacitação totalmente diferente da dos demais. Mas deu a ele uma sabedoria para que eles pudessem fazer as coisas com perfeição. E aqui diz a Bíblia que Deus fala assim no versículo 3: Enchi do Espírito de Deus e de sabedoria, de entendimento e de ciência em todos os artifícios. Então Deus, ele continua ainda com esse propósito. Ele tem separado pessoas, tem limpado essas pessoas, para que essas pessoas venham fazer uma grande obra. Deus, ele com sua obra perfeita, ele dá à pessoa uma condição de ser hoje justificado pelo conhecimento da obra perfeita do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Isaías, ele teve ali um reconhecimento de que ele era um homem pecador, de lábios impuros, e que habitava no meio de impuros lábios. Deus ali tocou com uma brasa viva nos seus lábios e disse: purificado estão os seus pecados e suas iniquidades. Então Deus deu ali, através do anjo, a condição a Isaías de ser um homem limpo, e de ser um homem cheio de sabedoria, de entendimento, para poder realizar uma grande obra. Lá no passado, para a construção do tabernáculo, Deus selecionou vários homens também e deu a eles capacitação para essa tarefa. E nos dias de hoje, também, nos dias dos apóstolos, Jesus separou 12 apóstolos e deu ali a sabedoria a eles, e aqueles que desejou a bênção foi abençoado e se tornou um grande abençoador da humanidade, com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui porque Deus nos deu o Teu Espírito Santo para que nós possamos, assim como foi feito aqui no passado, o encher do Espírito de Deus e de sabedoria, de entendimento e de ciência em todos os artifícios. Então Deus tem dado o Espírito dele para que nós possamos hoje ter entendimento, ciência em todas as áreas, em toda a sua palavra, porque a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir o homem em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para orientar os outros. Eu jamais poderia criar uma linha de pensamento, um raciocínio, se outros textos bíblicos contradizem. O Evangelho tem que ser pregado em toda a Escritura, porque toda a Escritura ela se encaixa uma dentro da outra. Então hoje, quando nós estamos falando da justiça de Deus, a justiça que nos torna justificado, a justiça que nos torna limpo, porque a Bíblia nos fala que vós estáis limpo pela palavra que vos tenho dito, Jesus disse. Então Deus nos limpou com a palavra, que Jesus é o verbo, é a palavra, e Jesus veio a esse mundo e tirou todo o pecado, a iniquidade, a transgressão
da vida daqueles que crê. Então, se você crê em Jesus, você se torna um filho de Deus, justificado pela obra perfeita de Deus. E é o espírito de sabedoria e de entendimento que Deus nos deu para essa grande obra, como deu aqui, né, para o filho, né, para Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Então você vê que ele deu a esse homem o espírito dele, mas um espírito de sabedoria, de entendimento e de ciência em todos os artifícios. Mas também deu ali no versículo 4 que Deus também colocou pessoas para o ajudar, com sabedoria também. E eu vejo que Deus há de levantar grandes pessoas com sabedoria para estar nos apoiando nessa grande obra. Deus já tem levantado pessoas que cada um trabalha numa área e nisso nós formamos o corpo de Cristo fortalecido, fortificado, né? Porque a própria palavra nos mostra que todos os membros, nem todos têm a mesma função, mas cada um na sua função para que o corpo de Cristo seja bem ajustado. Então Deus tem levantado pessoas com essa sabedoria para que o crescimento da obra aconteça, para que o nome do Senhor venha se expandir sobre a face da terra. Eu quero dizer que você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Então eu quero que você hoje entenda que a obra de Cristo ali na cruz foi uma obra paga com sangue. Porque com a morte de Cristo, com o sangue derramado, ele nos livrou da lei da morte. Porque ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte, para que todos aqueles que crêem nele venham vencer a morte também. No batismo ele venceu o pecado. Por isso que a Bíblia fala, em Romanos capítulo 8, verso 2, que ele nos livrou da lei do pecado e da morte. No seu batismo ele livrou do pecado e na morte em cruz ele ali nos livrou da lei da morte, para que nós tenhamos a vida eterna. Eu quero que você hoje se sinta limpo, porque a própria palavra de Jesus disse: aquele que me ama, né, o meu Pai o amará. Olha bem, mano. Aquele que me ama, o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele uma morada. Então você vê a importância de você amar Jesus. Tem pessoas que não aceitam Jesus, né? Não creem em Jesus. Mas nós vamos estar falando isso em outra ocasião. Mas Jesus diz: aquele que me ama, né, o meu Pai o amará. Quer dizer, Deus só vai amar se você amar Jesus, se você querer Jesus, porque é através de Jesus Cristo que você se torna limpo. Então ele fala: meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele uma morada. Então Deus quer fazer uma morada no seu coração. Ele quer expurgar de você todo o mal, todo o pecado, tudo que não provém dele, tudo que não lhe agrada, para que você seja templo do Espírito Santo. Então Deus, ele deu a Bezalel, ele deu aqui também a Joabe grande sabedoria para executar uma grande obra. E ele vai nos dar grande sabedoria para executar essa obra de pregar a justiça dele. A justiça dele que se cumpriu no ato do seu batismo, quando ele falou: João, é necessário que eu seja batizado, em Mateus 3,15, para que se cumpra em mim a justiça de Deus. Então a justiça de Deus se cumpriu no batismo de Jesus. Ele falou: é necessário que eu seja batizado para que se cumpra em mim a justiça de Deus. E a justiça de Deus se cumpriu, e através desta obra perfeita, desse batismo, nós te livramos da lei do pecado. Jesus já dizia aos pecadores que perdoados já estão os seus pecados, mas pecadores que criam nele. E Jesus deu a oportunidade de ele de se tornar justo e santo e irrepreensível. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser santo, irrepreensível e inculpável. Porque é dessa forma que nós vamos alcançar os céus. Então fica com essa mensagem em nome de Jesus.